gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. E hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial, uma convidada maravilhosa, minha amiga, que eu já vou apresentar pra vocês. Segura um pouquinho aí. Eu quero te pedir, antes de qualquer coisa, pra se inscrever no nosso canal. Meu canal é Alessandra Alves, o canal no YouTube, mas se você colocar na pesquisa Moda Life Podcast, você já encontra a gente. Se inscreva no canal, ative a notificação, porque assim o YouTube te avisa a cada episódio. Toda vez que subir um novo episódio, o YouTube te notifica e aí você fica mais pertinho da gente. Aproveita e também segue a gente no Instagram, modalife.podcast. E o meu Instagram pessoal é alessandraalves.lele. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada por você estar aqui. E também um agradecimento especial ao nosso parceiro, Ervic. Ervic, uma linha de dermocosméticos. Ervic é uma empresa maravilhosa, tem produtos maravilhosos. Produtos, gente, realmente com tecnologia avançada mesmo. Tem produtos para pele, já mostrei para vocês alguns aqui, a linha Harmonique que eu amo. Tem produto para o cabelo. Recentemente eles lançaram uma linha maravilhosa do produto completo do Hervic, que é o tônico capilar. Agora tem shampoo, ampola. No próximo episódio eu vou trazer para vocês aqui esse lançamento completinho. Mas entra no site da Ervic para você conhecer os produtos. Tem produto pro corpo também, viu, mulherada? Celulite, redução de medida, estria, tem muita coisa. E entra também no Instagram, segue Ervic, para você ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim, gente, vamos lá, que a nossa convidada, minha amiga maravilhosa, é palestrante, psicóloga, teóloga. Tem um vasto currículo aqui, mas eu dei uma resumida porque a mulher é no poder. É especialista em neurociência, hipnoterapia, autora dos livros Motivação Sem Truques e Pílulas Mágicas para o Sucesso. É ilusionista profissional, considerada a melhor mágica da América Latina. É muito maravilhosa. Uma salva de palmas para America Mia! E aí, galerinha? E eu tô aqui, ó. Gente, que alegria! Amiga, seja bem-vinda! Obrigada. Oi, gente! Vamos lá! É nessa vibe que a gente vai, sabe por quê? Amiga, sabe o que eu tava falando? Que não adianta nada a gente falar de moda, a gente falar sobre essa ferramenta, porque eu trago muito isso aqui no podcast, sobre a gente usar a moda como ferramenta pra gente externalizar o que a gente tem de melhor e a nossa real intenção. Não adianta nada a gente querer usar uma roupa se a gente não consegue sustentar essa roupa, porque a nossa autoestima tá baixa. Isso, né? exatamente. Então, no último episódio, a gente falou um pouco sobre autoconhecimento e hoje a gente vai entrar mesmo na autoestima. É para te chacoalhar, É entendeu? isso aí. É pra chacoalhar quem tem casa. Sabe aquela pessoa que tá lá, ó, com a autoestima baixa? Isso. Toda mesmo, assim, ó. É verdade. Destruída. E é o que você falou mesmo, não adianta você, se você está mal, você pode estar com o vestido mais caro do mundo, com a melhor bolsa, você está mal. Entendeu? Não vai ter brilho nos olhos, você não vai estar no seu melhor momento, você não vai passar essa luz, esse brilho. E às vezes você vê, né? Às vezes a pessoa tá com nada, acabou de acordar, e a pessoa fala, nossa, você tá diferente, você tá legal, né? E às vezes é porque você está no momento mais relaxado mesmo da vida, né? Às vezes você já pediu demissão daquele emprego ruim, né? E hoje mesmo eu encontrei uma pessoa que aconteceu exatamente isso, né? Ela não mudou nada no rosto, assim, ela não fez nenhum procedimento, nem nada, mas ela começou a receber vários elogios porque ela estava muito bonita. O que ela fez? Ela falou, cara, eu não fiz nada. O que ela fez? Ela saiu de um emprego que ela estava mal pra chuchu, e aí ela passou a trabalhar com algo que ela já queria, que ela já estava há um tempão querendo, já era um projeto, e ali ela conseguiu fazer essa transição e sem querer, sem perceber, ela ficou bonita. Então, o que é o bonito, né? Eu sempre eu falo sobre isso quando eu falo sobre magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal, ele é uma energia
Nós temos essa energia, tudo vibra, né? Nós somos um complexo de átomos juntos que formam moléculas e que formam tecidos. Então, nós somos energia que vibra e você percebe essa energia nas pessoas. Então, tem pessoas que quando entra no ambiente, o ambiente fica legal. E tem pessoas que te sugam. Tipo, você encontra a pessoa, você fala, ai, meu, como eu sou aquela pessoa, e aí ela vai embora e você fica mal porque ela sugou tua energia, ela não foi legal, né. Então, essa percepção do invisível que a gente não enxerga com os olhos, mas a gente sabe que existe, porque eu acredito que você que está assistindo conhece gente assim, né, gente mais carregada, que a gente chama, né, e aquelas pessoas mais leves, porque a energia dela vira assim. Então, essa é a marca que a gente deixa nos lugares. E o magnetismo é essa força de atração que algumas pessoas têm, onde o olhar das pessoas naturalmente se voltam para aquela pessoa que é magnética, né? Algumas pessoas chamam de carisma e tudo mais. Ela não tem a ver com força, você não faz força para ter isso. Ao contrário, quanto mais força você faz para isso, menos magnetismo você tem. Por quê? Porque o poder está sempre no outro. Ou seja, se você sorriu para mim, sabe assim, a pessoa que tem pouco poder e pouco magnetismo, ele faz muito esforço. Por quê? Ele tem que se Entendi. esforçar para agradar os outros. E aí, onde está o meu poder? Está no olho do outro. Quer dizer, se o outro me viu, eu fico feliz. Se ele sorriu para mim, eu fico feliz. Mas se ele fez cara feia, pronto, aí eu já fiquei mal. Então, assim, essa pessoa que tem pouco magnetismo, ela vai ter poucos olhares. Poucos Aham, tô olhares para entendendo. ela, né. E por que que as pessoas olham para as pessoas magnéticas que às vezes não usam muita maquiagem, que às vezes não têm a roupa mais cara, que nunca estão na moda, sabe. É algo que transcende essa questão física, né. E as pessoas olham o quê? A luz. A luz que essa pessoa emana, é o brilho que a gente chama, né. Essa pessoa ela passa uma energia como se fosse vida. É vida nela. Então eu falo assim: "Cara, essa pessoa ela tem vida". Isso É tem como se vida. você visse uma árvore ou uma flor que é bonita. Ela não faz nada, ela não se maqueia, ela não passa creme, ela não precisa fazer nada, mas ela tem uma beleza natural. E todos os seres humanos são assim, a gente tem belezas naturais, o problema é que às vezes a gente se maquia tanto, a gente se veste tanto, né, que a gente acaba perdendo essa naturalidade, esse brilho normal, e esse brilho natural é a autoestima. Esse brilho natural é porque a autoestima, gente, não é você olhar para o espelho e ficar se achando linda. Isso é vaidade. A Ah, autoestima, ela transcende a isso. É algo que é mais profundo e é muito mais amplo, porque a autoestima, ela tem a ver com amor próprio, e o amor próprio não é dizer assim: "Ai, olha como eu me amo, como eu sou lin", não, a gente confunde autoestima com vaidade, a gente confunde autoestima com orgulho. Então a gente tem uma noção equivocada, sobre o conceito de autoestima. A autoestima, ela tem a ver com autoconhecimento, o tanto que eu conheço das minhas limitações e das minhas potencialidades, e dentro das minhas limitações eu uso tudo que Deus me deu. Agora, o que entendi. acontece com a maioria das pessoas é que ela não conhece nem a sua limitação e nem o seu potencial. E como nós vivemos num país que trabalha muito e valoriza muito a vitimização, então é assim: "Ai, coitada de mim. Ai, olha como minha vida é dura". Então a gente reclama demais, a gente acorda reclamando, a gente se vincula através de problemas. Por exemplo, você está na fila do banco, você vai puxar papo com alguém. Como é que você puxa papo? Reclamando. "Nossa, que Nossa, calor, hein? é. Nossa, tá É frio, hein? verdade. Nossa, a fila não anda, hein?" Sabe? Então a gente se vincula através do negativo, a gente se vincula através das limitações, a gente se vincula com tudo aquilo que poda a vida, que tira a vida.
Então, tudo que te limita, né? E quando a gente reclama é porque alguma coisa está limitando. A gente está incomodado porque nós não estamos expansivo, nós não estamos na nossa espontaneidade, né? A gente está se limitando. Então, como o tempo todo nós estamos dando esse comando para nossa mente, é óbvio, é óbvio que o que eu vou falar, o que eu vou manifestar, nada mais é que um espelho da minha autoimagem. É daquilo que eu acredito que seja eu. Então, como eu vivo de uma forma limitada, eu vou projetar no mundo um Sim. ser limitado. Então, quer dizer, tipo, eu nunca sou suficiente. Por mais que eu faça, nunca vai ser o suficiente. É sempre a Lê que é mais bonita, a Lê que é mais sortuda. Quer dizer, ninguém É vê os sempre o tombos. outro. E ninguém vê os tombos que você leva, né, minha É, amiga? Só vê os não. louros, que você tá aqui linda e Isso. maravilhosa, mas Só vê as cachaças é que eu bebo. lógico, entendeu? Tipo Entendeu? isso. Agora as Os dificuldades, tombos ninguém vê. ninguém vê, entendeu? E É. a gente não quer ver, né? Para quê? Para continuar na vitimização. É para continuar dizendo para mim mesma: olha como a outra é sortuda e eu sou uma coitada. Porque ser vítima é fácil. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso nem me mexer, porque eu já sou vítima, né? A vítima não precisa fazer nada. Agora, vai tirar a vítima do lugar dela, de vítima. Vai falar para ela que a solução do problema dela está na mão dela. Ela vai brigar com você. Ela vai falar: não, que você tá fazendo o quê? Você acha que eu sou preguiçosa? Imagina, trabalho pra caramba, eu faço tudo e não sei o quê. E não faz, na É. verdade. Ela sabe que não faz. Mas assim, quando você joga para ela que a vida dela, ela que pode mudar, ela se chateia porque ela não tem a autoconfiança dentro dela ainda desenvolvida, entende? Então, essa falta de autoconfiança nada mais é que uma recusa ao crescimento. Porque a autoestima, ela exige amadurecimento psicológico. E o crescimento psicológico significa você se responsabilizar por você. E o se responsabilizar por você significa você conhecer o seu talento e você florescer nele, sabe? Então, assim, por exemplo, se você tem esse talento nessa área, por exemplo, né, que você tem um olho para moda e você vive a moda. Eu acompanho você no Insta, cara. Você gosta de moda, você respira a moda, teu olho bate na coisa de moda, sabe? Que é um talento, por exemplo, que eu não tenho. Entende? Eu Uhum. não tenho essa facilidade. E essa é a sua natureza. Como a minha natureza é olhar comportamento humano, entendeu? Eu fico lá, tipo voyeur, né? Eu fico olhando É. gente, né, estudando gente, é a minha natureza. Mas veja, a gente consegue a nossa plenitude quando a gente ouve o nosso chamado. Então, o chamado, o que é? É esse quando você escuta a tua natureza. Tipo, cada árvore, ela vai ter uma natureza, uma é macieira, outra é mangueira, outra é laranjeira, tal, né? Então, você vê, a natureza não tem problema nenhum em seguir a sua natureza. Não tem macieira querendo dar laranja. Ela não tem esse conflito, mas a gente não, né? O ser É. humano, cara, Gosta, ele nasceu gosta. com uma natureza, mas ele quer outra, A gente sabe? gosta. Entende? Então, assim, por exemplo, nasci para ser psicóloga, mas eu quero a fama da Anitta. Você sabe essas coisas, Sim, assim? sim. Tipo, totalmente fora, você Aham. não tem nem cantar bem, canta mal pra Que não faz caramba, sentido, mas você entende? continua insistindo. Isso, sabe? Uma total falta de autoconhecimento e é óbvio que a autoestima vai ficar lá embaixo. Por Se quê? você não conhece, se você não se Isso. conhece, É. é. E aí, você não tem realizações, porque a autoestima, ela também tem a ver com as realizações que você faz na vida, com as pequenas vitórias do teu dia a dia. Então, assim, a autoestima, só para entender, ela tem algumas bases. Então, uma das bases é autoconceito. Outra base é cuidado próprio, é amor próprio. Então, assim, o que que é o amor próprio? Amor próprio é você tomar banho, é você ter a sua higiene saudável, escovar seu dente, você se vestir adequadamente, ter as suas unhas aparadas. Então, isso é um cuidado que você tem com o seu corpo, comer direito, não comer bagulheira, entendeu? Então, assim, é um cuidado que você tem com o seu próprio corpo. Isso a gente ensina para uma criança, desde pequenininha, a ter.
esse amor próprio, esse autocuidado, tá? Mas só isso não é suficiente para a autoestima, concorda comigo? Aham, concordo. A autoestima, uma pessoa com boa autoestima é uma pessoa que confia em si. Ela tem a autoconfiança, ou seja, ela diz assim: "Ó, Lê, pode jogar essa bola aqui para mim que eu vou catar aqui, beleza?" Por quê? Eu conheço a minha limitação e conheço a minha potência. Mas o autoconhecimento, né, esse autoconceito, ele também tem a dizer assim: "Olha, não me joga aquele negócio, aquela bola de boliche que eu não aguento", né. Então eu vou saber o quanto que eu aguento e o Uhum. quanto que eu não aguento, e para mim tá tudo bem, porque eu me conheço Se ali. conhece, tá tudo certo. Isso, não fico brigando com a vida, sabe, assim, o que que é brigar com a vida? É: "Ai, por que que eu não aguento 200 quilos? Ah, porque eu não aguento", né, eu não vou brigar com a vida. Então, e isso acontece, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, porque às vezes a pessoa ela quer 2, 3 milhões, sendo que ela não tem essa capacidade ainda. Ainda? Entende? Uhum. Então, assim, ela não entende, muitos jovens são assim, eles só querem ganhar, mas ele não quer o percurso. Ah, é o que a gente comentou até no episódio passado. Isso, Só porque só quer ver o objetivo maior, mas isso, não quer ver, ele não não quer quer o olhar e caminho. enxergar, não quer enxergar a caminhada, né. Exato. Porque a caminhada é o próprio desenvolvimento. E isso é responsabilidade, é autorresponsabilidade, e é isso que vai, construir a sua autoconfiança, porque é uma construção, tudo é uma construção. Então, a gente tem que entender que existe um caminho, existe um método, existe um jeito de trabalhar. Cada um vai ter o teu caminho, né? Mas o importante é que você entenda como funciona esse sistema. Entendeu, cara? O resto é fácil, porque você vai fazer o seu jeito mais fácil. Que nem a gente estava discutindo como é que a gente faz para tirar o açúcar do café. É, Entendeu? é Cada um vai ter verdade. o seu A gente método. estava falando aqui nos bastidores, como que a gente tá Isso, cada como uma você no tira o açúcar do é, café. Então, tipo assim, eu tive um método, eu falo: "Ó, eu consegui um método fazendo aqui isso. desse jeito". Aí a outra moça fala: "Ah, eu consegui desse jeito". E a gente vai construindo os métodos, né, Uhum, dessa forma. Então, a gente vai ter também na autoestima, além do cuidado próprio, do amor próprio, a gente vai ter o autoconceito. O autoconceito, gente, é assim, é o valor que você dá para você mesmo. Ou seja, qual é a nota que você dá para você mesmo. Então, vamos supor, se você pensar numa pessoa hoje que você considera nota 10, você fala, cara, eu quero ser como essa pessoa. Então, todos nós temos os nossos ídolos, aquelas pessoas que a gente admira, ou temos até santidades. Então, se uhum. você pensar, por exemplo, em Jesus Cristo, então se você fala assim, nossa, se você pensa na imagem de Jesus, por exemplo, o que ele inspira em você? Então ele fala: "Puxa, eu queria ser um pouco como Jesus, eu queria ser mais honesto, eu queria ser mais justo, eu queria amar mais as pessoas, eu queria ser menos egoísta", que são coisas que a própria imagem dele traz. Mas nós temos na família, por exemplo, pessoas que a gente admira, né. Por exemplo, no seu caso, a gente admira várias coisas em você, você admira coisas em mim, todo Uhum. mundo tem algo admirável. Então, quando você, se compara, pensa aí um exercício aí para a galera que tá em casa, né. Pensa numa pessoa que você considera nota 10. Você fala: "Nossa, eu gostaria de ter um pouco dessa pessoa dentro de mim". Uhum. Aliás, a palavra Pensei. inspiração, ela vem do grego e significa, sopro de Deus dentro de você. Você põe para dentro, né, o sopro de Deus dentro de você. Então Que você lindo. traz, quando você se inspira numa pessoa, é como se você trouxesse um pouco daquela pessoa para dentro de você. Então, por exemplo, né, meu pai era uma pessoa muito determinada. Ele determinava e fazia. Eu É. falava: "Cara, isso é invejável, eu queria ser assim mais, né". E aí, o que que eu faço? Eu pego ele, eu pego a determinação dele, boto para dentro do meu corpo e trabalho esta determinação em mim, inspirada nele. Olha que bonitinho, trouxe ele para dentro de mim. Olha que bacana, né. Então, pensou nessa pessoa? Pensei. Então aí você vai se comparar, Lê. Mentalmente, você vai dar uma nota para você mesmo, se comparando com a pessoa que você admira. Então você vai lá, se a pessoa é nota 10, você vai dar que nota para você, se comparando a essa pessoa? Quanto ainda falta para você chegar a 10? Ah, você pode dar 6, pode dar 8, você não chegou lá ainda, né. Até porque se chegasse, você já tinha outra pessoa para se É. inspirar.
Você entendeu? Faz Então, sentido. né? Aí você vai ver a nota que você dá é a nota da tua autoestima. E se você for ver, essa pessoa que você escolheu para se espelhar e inspirar, essa pessoa, ela foi eleita não pelo que ela fala, mas pela conduta dela. É pela forma como ela age no dia a dia. Verdade. Entende? Então, é dessa forma, é pela conduta. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, o que que ele está dizendo? Eu sou a conduta. Ele não ficava só de blá blá blá. Não, ele ia lá nos pobres, ele ia lá nos doentes, ele ia onde ninguém queria ir, entendeu? Ele mexia com quem ninguém queria mexer, que era com aquele povo lá que tinha lepra, era com os aleijados, era com as pessoas que ficavam à margem da sociedade. E o que que ele fazia? Ele aí mostrava como é que faz. Então, quando a gente elege uma pessoa que a gente se inspira, a gente está elegendo através da conduta dela e não pelo discurso dela, entendeu? Então, existe uma diferença. Uhum. E nós somos assim, né, Ali? A gente fala que a boca, meu filho, aceita tudo, né? É. Ah, e você não conhece gente assim, ó, que começa a falar, porque eu sou assim, eu sou assado e tal, e você olha pra ela e você fala, cara, ela tá falando de quem? Porque ela não é assim. Não, exato. E ela se Mas descreve, é o que eu falo aqui. ela se descreve de um jeito totalmente Que não tem diferente. nada a nada a ver. Que não Isso. tem nada a ver com ela. Isso, entendeu? E aí você vê a discrepância e a autonegação, né? Porque é uma enganação. Porque você fala assim, cara, essa pessoa não se conhece mesmo, né? Porque ou ela é esquizofrênica, não dá pra entender, né? É o que a gente fala aqui. O que tá mostrando pro mundo, né? Isso, porque a pessoa, ela realmente não se conhece. Então, às vezes, a gente chama isso de falso ego, né? Que é quando a gente cria uma imagem de perfeição na nossa cabeça que não corresponde nada à realidade. Sim. A gente parece uns Verdade. loucos, né? Falando que a gente é assim, assado, se comporta de um jeito totalmente ao contrário do que a gente prega. Por isso que a autoestima, ela tem a ver com esse ajuste. Entendeu? Entre aquilo que eu falo, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto e o que eu faço. Então, as pessoas admiráveis são E o que eu mostro pessoas. também. Isso, que eu faço através das ações, isso Uhum. mesmo. Então, a pessoa que a gente admira, normalmente ela tem esse alinhamento na conduta. É uma pessoa coerente, que a gente chama, entendeu? Pessoa coerente, sabe? Então, a confiança que eu tenho no outro, ela é construída no dia a dia. Eu olho a pessoa hoje, eu falo, pô, ali tá lá no podcast. Aí passa um tempo, eu encontro com você de novo, eu falo assim, pô, você tá aqui, pô, ela tá ali de novo. Eu começo a pensar, pô, a Lê, ela é perseverante. A Lê pode estar bem ou pode estar mal, ela tá lá. Então, ela é esforçada, ela tem força de vontade, ela é disciplinada. Então, assim, a gente vai formando a confiança na outra pessoa, percebe que é no dia a Com dia? base na conduta. Isso, exatamente, entendeu? E Entendi. aí, você diz assim, olha, eu sou uma pessoa determinada. E eu vejo que você está sendo, porque eu estou te acompanhando de tempo em tempo. Então, eu falo, não, realmente ela é uma pessoa coerente. E aí, eu desenvolvo confiança em você. Eu confio em você. Porque você já me mostrou sem me dizer nada. Você não precisou me dizer assim, eu sou perseverante. Eu tô vendo com o meu olho. Entende que você é. Então, você não precisa fazer nenhuma propaganda para mim. A sua ação já está falando por você. Da mesma forma que eu desenvolvo confiança no outro, eu desenvolvo confiança em mim mesma. Cada vez que eu sou coerente. Então, quando eu falo e faço, eu tenho essa integridade dentro de mim e constância. Eu começo a desenvolver autoconfiança. Eu começo a confiar mais em mim mesma. Por quê? Porque eu sei que eu falo e faço. Agora, o que a gente faz no dia a dia? Vou para academia. Aí chega de manhã, 5 da manhã, você acorda e você fala, ai, tá chovendo, ai, tá frio pra caramba, ai, não sei o quê. Você dá tanta desculpa que você não vai. Aí você pagou a academia o ano inteiro, né, que tá caindo lá do seu cartão de crédito, e aí você falta
a maior parte do tempo, sendo que você tinha prometido para você mesmo, quando assinou aquele contrato, que você ia manter aquele comportamento todos os dias, e a gente não faz. Então, quando a gente começa a ter muitas incoerências com a gente mesmo, você vê que ninguém apontou uma arma para a gente fazer o plano de ir para academia. Não. E aí acontece muita gente acontece isso. Muita! Paguei As academia e nunca academias vivem apareci. disso. E nunca apareci. Isso. E aí, agora eu entendi, né? As academias vivem disso. Nesse sentido de, pago academia, não vou, e aí vai criando uma distância do que eu quero fazer e não faço, e Isso. aí minha autoestima vai indo lá Perfeito. pra baixo, né? Isso. E aí aquela imagem, porque eu tenho uma imagem do que eu desejo ser, que é o eu ideal. Que é o eu ideal. Sim. Tipo, Aham. eu quero ser uma pessoa melhor. Então, eu crio dentro de mim uma imagem de uma Meire melhor. Uma Tá. Meire mais perseverante, mais não sei o quê, com tudo aquilo que eu ainda não tenho tudo, certo? E se eu vou ficando muito distante desta imagem, quanto mais distante, mais problemas psicológicos. Então, a gente vai ver, por exemplo, essas pessoas que se conhecem pouco e que se descrevem como se fosse uma pessoa totalmente diferente do que ela é na conduta. Essa pessoa, ela tem uma negação de si mesma. Ela não aceita as suas dificuldades e ela se apega tanto à imagem do que ela gostaria de ser, que a pessoa chega a ficar até meio doida, assim, sabe? Aquele papo que não corresponde à realidade, então não tem pé no chão. Então, assim, você vê que a autoestima, ela tem essas bases, né? E você vê que não é tão fácil quando a gente fala de autoestima, não é só você olhar no espelho e gostar da sua imagem externa. Ela transcende a questão Exato. da imagem. Não é o que você vê no espelho, mas é aquilo que você vivencia todos os dias, sabe? E ela tem muito a ver com essa coerência entre as promessas que você faz para você mesmo e as que você consegue cumprir. Então, uma das formas da gente começar a melhorar a nossa autoestima é começando com coisas simples, coisas que você pode fazer, são promessas realizáveis. Quanto mais promessas você consegue realizar para você mesmo, maior fica a tua autoestima. Então, assim, uma dica legal para quem está assistindo e quer desenvolver a sua autoconfiança é você, por exemplo, você programar teu dia antecipadamente. Então, amanhã, o que eu quero fazer? Então, você lista todas as suas tarefas do dia, inclusive lavar a louça, arrumar a roupa, coisas da casa, coisas do trabalho, e você tenta cumprir o mais fielmente possível aquilo que você se programou. As mais simples, começa com as mais simples, se você sabota muito, por exemplo, lavar a louça, meu, é uma coisa que você vai fazer, né? Mas assim, quando você anota, escreve num papel e depois você checa e você dá aquele tique, consegui, né? Você faz aquele checklist ali, você, quando você avalia aquilo, pelo menos 70% do teu dia você tem que planejar, tá? Os 30% fica para eventualidades. Mas quando você consegue chegar no final do dia e ver que você cumpriu, pelo menos com mais de 50% daquilo que você prometeu para você mesma, você fala, cara, legal. Ponto pra mim, né? Ponto para mim. Eu posso confiar mais em mim. Agora, se eu já começo a falhar nas primeiras atividades do dia e vai degringolando para o resto, minha filha, e aí quando você olha na tua agendinha, você não fez quase birosca nada. nenhuma, entendeu? Então, aí, o que acontece? Não é o outro. O legal dessa atividade é que, assim, normalmente a pessoa que tem baixa autoestima, ela é a que mais se sabota. Ela tem um comportamento infantilizado. O que é a pessoa infantil, a criança? A criança, ela não é responsável. A criança, ela não tem um comprometimento de prometer e fazer. Isso é coisa de adulto. Adulto se E compromete faz. e adulto faz. Mesmo que ele não queira fazer, ele vai lá e faz. Por quê? Porque ele prometeu, ele se comprometeu. Entende? Então, essa é a postura do adulto. Ó, tem gente, galera, que se relaciona com adulto com criança que está no corpo de adulto. Vou dar um exemplo disso que eu acabei de falar.
Vocês devem conhecer, e você também, pessoas que são adultas e se comportam como criança. Então é assim, Uhum. você marca tal hora com a pessoa. Marcamos 7 horas, certo? Aí a pessoa dá 7 nada, 7h10 nada, 7h15 nada, 7h30 nada. E você vai ligando para a pessoa nem não ela se comprometeu com você, ela não responde a mensagem, e a hora que ela vai atender o telefone, depois de 3 milhões de ligações, ela esqueceu que ela tinha marcado um compromisso com você. E aí você tá com toda uma equipe esperando aquela pessoa que é o quê? É uma criança que marcou uma reunião, um compromisso e não tinha capacidade de cumprir. Então, quando a gente pega pessoas assim, que se comportam com muita frequência desse jeito, sempre atrasadas, sempre, sabe, com uma falta de Não tem responsabilidade. comprometimento. Exato, é uma criança num corpo de adulto. Entende? Entendo. Então são pessoas que não desenvolveram essa parte, ela vai ter muito problema. Porque a vida como ela é um adulto biológico, a vida vai cobrar dela comportamento de um adulto. Só que ela se comporta como criança. Essa pessoa, ela vai ter várias portas se fechando para a vida dela. E aí ela vai falar que ela é azarada. Aí entra na vitimização. Exato, entendeu? Então, assim, quando essa pessoa olha depois o caderninho dela e ela vê que ela não conseguiu cumprir nem metade daquilo que ela prometeu para si, nesse momento ela vai ser obrigada a fazer uma escolha. Ou ela continua do jeito que ela está, colhendo os mesmos frutos que são podres, ou ela vai realmente ter que se responsabilizar em crescer. Uhum. E crescer significa ser responsável, entendeu? É assumir compromisso, é estar nos horários certos. Por exemplo, a pessoa fala: "Ai, eu me atrasei porque eu me atrapalhei", mas quer dizer, você pode estar no horário certo, né? Nos lugares. Quer dizer, você pode acordar mais cedo, você pode deixar de fazer um monte de coisa que você queria, mas como você está honrando um compromisso, então quer dizer que você pode fazer tudo antecipadamente para você chegar lá no horário certo. A outra A pessoa outra não? pessoa não. E aí entra meio que naquele síndrome de Gabriela, né? Exatamente. E esse é o grande problema da autoestima. Então, assim, nós somos os maiores sabotadores da nossa própria autoestima. Caramba. Por quê? Porque nós vivemos como crianças mimadas, Eita. sabe? E a gente quer permanecer nesse mimo. E não existe esse mundo, esse é o mundo do Peter Pan. Então a gente tem a síndrome do Peter Pan, né? Que são as crianças que não querem crescer. Então a gente vai ver hoje adultos de 25, 35 anos que dependem financeiramente dos pais, que sugam esses pais, e as mães e pais, infelizmente, criam essas ervas daninhas, esses imperadores que depois vão se voltar contra eles, certamente. Vão se voltar contra eles, às vezes até violentamente. Ingratidão. Sim, e às vezes eu vejo até com crimes, essas coisas mesmo, entendeu? De filhos que tratam os pais com violência, sabe? Exigindo dinheiro, fazem empréstimo em nome dos pais, deixam os pais numa situação complicada. Eu falo que os pais não podem nem morrer, porque quem sustenta esses marmanjos depois em casa? É. Entende? Então, assim, o que a gente vê hoje, principalmente, né, ali, é realmente uma manifestação, né, de pessoas muito fracas psicologicamente. Então, a gente vê que aumentou muito o número de suicídio de jovens, absurdamente, de um jeito que a gente nunca viu. Crianças cometendo suicídio, e tantos adultos infantilizados. Então, o mimimi que a gente vê hoje na rede social, que esse cancelamento, essa incapacidade de lidar com as diferenças. Nessa questão da questão da autoestima em si, quando você fala dessas crianças, né? Desses adultos que são infantilizados. Você acredita que também há uma questão da autoestima estar ligada com alguma ferida da criança? Olha, essa é uma outra questão interessante, porque a gente sempre atrela tudo isso a um trauma de infância. Ai, porque meu pai foi muito ruim, porque eu sofri abuso, porque isso, porque aquilo. Menina, eu vou te dizer uma coisa.
E muita gente pode não gostar do que eu vou falar, mas assim, toda vida é sofrida. O sofrimento existe para todos. Talvez em maior grau ou menor grau, mas isso não te determina. Tanto é assim que pessoas que sofreram demais superaram, conseguiram sucesso, porque qual é a diferença? O problema não é a dificuldade na sua vida, não é os tapas que você levou na cabeça, mas não é os tombos que você levou, mas é a velocidade com a qual você levanta Levanta. dos seus tombos. Essa é a questão. Então, assim, o diferencial da pessoa de sucesso, que sucesso não é ganhar dinheiro só, sucesso é você conseguir aquilo que você deseja. Sabe? É aquilo que você quer e você conseguir fazer. É dar vazão a essa energia, ao seu desejo maior, sabe? Então, quando você. Eu me lembro que você estava trabalhando essa ideia e tal, que agora virou o podcast e tudo mais. É uma força que vem de dentro de você, que é maior que você. E você fala, cara, eu preciso criar um caminho aqui para mim, não sei exatamente como, mas eu sei que ela precisa ver. É tipo um bebê que precisa nascer, entendeu? E quando você dá vazão a isso, você pode nem saber exatamente o caminho que você vai seguir, mas você sabe que você está mais ou menos na direção certa, né? E isso te dá muita alegria, porque de alguma forma você está colocando teus frutos, sabe? A árvore que gera os frutos, né? De alguma forma está gerando ali, aquela energia está fluindo, porque é o teu natural. Você forma essa energia com seus pensamentos, os seus pensamentos geram uma força que é a emoção que vai trazer, e quando você consegue colocar isso em forma de ação, aí você deu fluxo e aí você fica em paz. A pessoa, quando ela pensa, mas não faz, ela gera ansiedade. Porque a ansiedade é um querer fazer e não conseguir fazer. Então você bloqueia a energia. Então ela começa a fazer mal para você, tá? Então, só para não perder a linha do raciocínio, depois eu volto nisso, mas a gente Uhum. estava falando do. Não, eu tava a Do questão trauma, do do trauma. trauma, da criança ferida, Exato. né? Dessa Isso, questão do adulto infantilizado ter isso. alguma relação com a criança ferida. Exato. Então, a questão é que todos nós seremos massacrados de alguma forma na vida, porque nós precisamos ser. É isso que a gente não Para o entende. nosso crescimento. Nós precisamos, cara. Como é que tu faz um bom azeite? Você faz o que com a azeitona? Espreme a penca da azeitona. Você não Mas faz aí, carinho na azeitona. tá. Você pega a uva para fazer um bom vinho, você espreme a uva. E nós, seres humanos, também. Como é que você aprende a ser perseverante? Vencendo tua preguiça. E é fácil Ah, vencer entendi. preguiça? Porque Não. porque aí eu já ia entrar numa questão, Meire, assim, ó. Num lugar assim, ó. Peraí, mas eu tô colocando uma crença que eu preciso sofrer para vencer na vida? Também tem que Não, tomar cuidado com esse lugar, não é? tem que. É porque a gente Porque é olha. diferente. É que a gente olha. Eu sempre. Olha, uma coisa que eu fiz na minha cabeça foi mudar a palavra problemas por desafios. Então é assim, a gente aprendeu um modelo mental muito ruim, aqui no Ocidente. A gente aprendeu a gostar só do bem bom e achar que a gente vai crescer na vida só na festa e no churrasco e na cerveja. E não é assim que funciona. A gente cresce ao contrário, né? Nos momentos de dificuldade. Por exemplo, Ale, eu tenho certeza que você já enfrentou várias dificuldades na sua vida. E dificuldades, por Opa! exemplo, que você achou que não ia conseguir superar, Sim, certo? já várias. E quem está assistindo também. Deve ter conseguido superar, por exemplo, morte de pessoas muito amadas, Nossa, ainda mais né? agora na pandemia. Isso. Superou doença, Uhum. que achou que não ia se curar. Superou, por exemplo, medo da casa própria, conseguiu pagar a sua casa, achou que não ia conseguir. Superação. Conseguiu passar na faculdade. Todo mundo tem aqui, na sua história, uma superação. Agora, quando você olha para trás e você faz uma análise de qual foi a característica principal que você teve que ter para superar aquela situação. Então, se você pensar, me fala a palavra que vem na tua cabeça, qual foi a habilidade que você precisou ter, uma característica sua? Coragem. Coragem, entende? Então, você que está assistindo, você pode ter coragem, determinação, fé, força de vontade, Persistência. disciplina, organização, qualquer coisa, todo mundo tem. A sua arma. Coragem, então, é uma arma sua. Isso já é um talento teu. Mas veja
que você só percebeu que tinha coragem Porque eu passei por aquele momento. porque a vida te espremeu, minha amiga. E assim, não foi fácil. Então, quando você tá passando pela situação, você tem o quê? Aflição. Você quer sair daquilo, você fala, É. cara, eu não quero passar por isso, você entendeu? Você se nega aquilo. Só que depois que você passa e você vê que não morreu, e você olha para trás, você se sente fortalecida. Porque vem à luz, como a gente fez agora, a tua coragem. É. Opa, veio o quê? Veio a arma que você tinha guardada em você e que você precisou do dragão para você poder usar a sua arma. Mas se você não tivesse esse desafio, você não ia conhecer a sua arma. Porque numa festa, para que você vai ter coragem? Para nada. É. Então, a gente só tem a arma quando a gente precisa. É. E nas histórias dos heróis, a gente vê muito isso. Então, por exemplo, né? A jornada do herói, né? Sim, e na jornada do herói, você pode ver, né, que nos filmes e tal, os heróis, normalmente eles nem sabem que têm poderes, eles nem sabem que são heróis, eles entram na jornada assim do nada e de repente a vida vai dando coisas para eles. Então, tem a história do Aladim muito legal, né, que ele tem um anel, ele pega um anel e o anel também tem poderes. E ele fica preso, ele quase morre lá numa situação que o cara tá atacando ele, e ele não usa o anel. Porque ele não tem consciência daquilo. Então, assim, para que serve várias situações difíceis na vida? É para você ter consciência e responsabilidade daquela arma que você já tem, que são as suas virtudes, são as suas forças, suas fortalezas psicológicas, e você usar aquilo com consciência, com lucidez. Isso é autorresponsabilidade. É eu falar assim, cara, pode vir o próximo porque eu sou corajosa. Eu sou corajosa. Porque você já viveu a situação e Isso. sabe a arma que você tem. E Porque aí a ninguém vai gente te tirar isso. E aí a gente sai daquele mundo Isso. mágico De da Peter Pan. Disney. Exato. E outra, essa coragem, você não ia desenvolver em nenhum curso. Nenhum curso vai te dar isso. Nenhum livro vai te dar isso. Nenhum professor vai te ensinar isso. É muito individual. É a vida que vai te dar isso. Então, assim, a gente precisa gostar de viver a vida, porque a vida é como uma aventura, é como se nós fôssemos o herói que é jogado ali num cenário, entendeu? Sabe aquele jogo de videogame? Uhum. O bichinho cai assim, ó, aí ele cai ali e tem uns Pac-Man, os bichinhos lá que vem comendo ele, e aí o que você faz? Você vai entender a regra do jogo. Então você fala assim, meu, se eu comer esse negócio aqui, vou ficar forte. Se eu comer isso aqui é veneno, não posso, eu tenho que desviar. Então você vai aprendendo a regra do jogo, vai jogando ali, vai escapando dos negocinhos, vai ficando mais forte e passa para uma próxima etapa que é Fase. mais difícil, não é mais fácil. Agora, a gente ama o videogame, mas quando é na vida real, a gente morre de É. medo, você entendeu? Uhum. E a gente tem que trazer um pouco do videogame para nossa vida. E ao invés da gente falar assim, mano, não é um problema, é um desafio, porque eu quero a próxima etapa. Eu tô nessa vida aqui, é para jogar esse jogo legal. Entende? A gente não joga um jogo depressivo, assim, ai, vou jogar jogo. Não, os caras, quando eles são viciados no A não joguinho. ser quando você quer, né? É, você joga o joguinho, né, molecada, eu Uhum. vejo eles todos animados ali, É, querendo passar para a passar de próxima fase. etapa, entendeu? E a vida tem que ser assim, porque a gente morre todos os dias um pouco, porque quando a gente dorme, você perde totalmente a sua consciência, de repente, chega o dia seguinte, você abriu o olho, magicamente você está vivo, para uma nova aventura. Então, quando você planeja mais ou menos, mas alguns acontecimentos, eles podem simplesmente mudar o desafio, o rumo da tua vida, né? E aí você tem uma oportunidade, inclusive, de fazer aquele dia um dia diferente, sabe? Então, Todo dia que a gente acorda, né? isso. Então, assim, você vê que a autoestima, ela tem a ver com uma mudança de modelo mental. Mudar o modelo mental, um jeito de pensar. A gente tem, um modelo mental, que é o antigo, que você não vai estar mais nele. É um modelo baseado no sofrimento. É o modelo da reclamação, da vitimização, onde eu preciso de alguém para me salvar. Meu amigo, ninguém vai te salvar, é só você mesmo que vai te salvar.
sabe? Fazendo essas tarefinhas do dia a Mas dia. ele trabalha com verdades, né, Brasil? Bora. Isso, sabe? Tá na tua mão, né? Aham. Uma pessoa que tem esse valor de liberdade não pode trabalhar para os outros, assim, tipo uma funcionária. Não é negociável. Porque daí a pessoa vai falar, faça assim. Ah, mas eu queria testar desse jeito. O chefe fala, não, é desse jeito, porque aqui nessa empresa a gente trabalha assim. Aí você fala, ai, mas aí você vai num dia, 2, 3, 4, aí é o ano inteiro desse jeito, você sendo podado na tua criatividade. Aquilo vai corrompendo você por dentro, minha amiga. Porque Aí mexe de novo Isso, no assunto principal, exato, que é a autoestima. exato. Vai acabando com você. É. Porque você está se vendendo por um salário. Você entendeu? Você se vendeu por causa de um E salário. aí o seu valor tá ali batendo na sua cara. E não paga, nunca vai pagar. Você É. vai ser sempre insatisfeita, porque nada paga o seu valor. Entendeu? E a gente tem que se casar. A honestidade é muito mais que devolver um troco certo. A honestidade é uma coerência com você mesmo, é um casamento com você mesmo, é você ser honesta com você. Então, assim, tem coisas que não podem ser corruptíveis em você. Os seus valores não podem ser negociáveis. Então, por exemplo, até num relacionamento, se você pega uma pessoa que te poda demais e você tem um valor de liberdade maior, não é que você vai trair essa pessoa, não, mas é que você vai ter uma liberdade maior de ação, porque você precisa desse ar para respirar, como ar para respirar. E se você começa a namorar uma pessoa que te cerca de todos os lados, vai ficando tão sufocante aquele treco que te falta realmente o ar. E aí você fala, cara, essa relação está sendo tóxica para mim, porque a pessoa não percebe. Ela está corrompendo o valor dela. E quando você corrompe a raiz, que o valor é raiz, você vai corrompendo a raiz, vai te faltando força, porque você precisa se alimentar daquele valor. Entendeu? Que nem eu tenho uma amiga que ela tem valores de família muito altos. Cara, tudo que ela faz é com aquele bando de gente, cara. É sogra, é mãe, é todo mundo, é uma galera. Ela vai viajar, vai com a galera. Ela vai passear, vai com a galera. Não é assim, é mulher, marido e filho, não. É aquele bolo. A família toda. Ainda bem que ela se casou com um cara que também tem os mesmos valores. Então, eles não brigam por conta disso, porque eles acham que é a maior festa, sim. Mas imagina se essa pessoa casa com uma outra pessoa que não quer isso, ela quer uma privacidade só para ele, sei lá, né? Vai dar problema, Vai dar amiga. problema, e aí talvez, se ela não trabalhar a autoestima, ela nem percebe a Isso, diferença, ou como você falou da questão de um relacionamento abusivo. Se a isso. autoestima estiver baixa, se você não sabe seus valores, você não consegue saber a escolha que você tem, nem da pessoa que está na sua vida. Exatamente. Então, você vê que a autoestima, ela é uma construção. É uma construção. É uma verdade. construção. Não tem receita pronta. A receita é viver a vida sempre, trabalhar o autoconhecimento. A pandemia ensinou muito que não existe esse caminho de pílula mágica. Todo mundo, graças a Deus, já está entendendo e caindo na real, pezinho no chão, sabe? Que esse mundo aqui, ó, ele é feito de matéria e é aqui, ó, pezinho no chão, que a gente vai construindo esse mundo através do nosso trabalho. Não é só pensando, então já foi aquela fase, vamos do segredo, né? Vamos pensar positivo, porque tudo vai acontecer de bom na tua vida. Hello, amigo, se você não mexer essa perninha, se você não levantar de manhã, se você não fizer academia, nada vai crescer aqui, não. Entendeu? Aí eu vou até fazer um adendo. Eu acredito muito na lei da atração. Eu também. Aí eu vou falar pra vocês o que eu faço. mas- Tenho mas, né? Eu acredito muito na lei da atração. Eu faço o quadro dos sonhos. Eu faço meu mood board das Isso. figuras do meu celular. Eu também. Coloco os desenhos para os meus objetivos dos próximos 2 Mas anos. não é só isso, Mas né? eu não fico só olhando. Isso. Arregaço as mangas e penso. Exato. Aquela visão, né? O que eu estou vendo de visual ali. Porque eu também preciso olhar. Por isso que eu faço o quadro dos sonhos. Claro. Eu olho e me motiva. Então, eu acredito na questão Isso. da lei da atração
no pensamento positivo, porque funciona pra mim, mas eu não fico só olhando. Perfeito. Eu arregaço as mangas e vou atrás. E é esse o ponto, Ali, porque a maioria, tem muitas pessoas que só ficam no olhando. Então, aí não adianta. E aí sabe o que acontece agora com as redes sociais? A pessoa ela vai seguindo pessoas que têm essa coisa motivadora, essas Tá. frases. Ela fica o dia inteiro assistindo vídeos que falam sobre coisas motivacionais, mas ela não aplicam nada na prática. Não aplicou na prática, não serviu de nada tudo aquele bonitinho que você viu. Você entende isso? Então, essa coerência. Por isso que a gente está tendo tanto problema de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso. Porque quando você tem o pensamento funcionando, você está gerando energia. Essa energia automaticamente se transformou numa emoção que já gerou uma energia para a ação. Se essa ação não se manifesta, essa energia está presa em você. Tá parada, né? Ela não cumpriu sua missão e ela vai sobrecarregar os órgãos. Então, até a medicina chinesa, ela explica muito bem isso, né? O fluxo. Quando você perde o fluxo, porque toda energia foi feita para ser manifestada. E a nossa manifestação tem que ser feita na matéria, ou seja, através do trabalho, remunerado ou não. O ser humano não foi feito para ficar sentado no sofá assistindo filme. O ser humano foi feito para viver a vida. E o jogo da vida está aqui, ó, entre eu e você, com todo mundo, entendeu? Até porque áreas cerebrais não são desenvolvidas se não tiver o olho no olho. Você sabia disso? O foco, que é a capacidade de atenção, o foco, a inteligência emocional, ela só é desenvolvida no olho aqui, ó. É quando eu tô conversando com uma pessoa, interagindo com você, fazendo uma leitura inconsciente até do teu rosto, dos seus sinais, e esse contato aqui que vai desenvolver áreas neurológicas que hoje os jovens estão perdendo. Como que a gente sabe que o jovem não tem essa área funcionando? É quando a pessoa não consegue manter uma conversa. Ela não consegue sustentar uma conversa, ela não consegue pensar no que o outro está falando e fazer a próxima pergunta. Escuta. Entendeu? Então, o jovem, você pode ver, ele conversa segurando o celular, ele olha para você e olha para o celular. Ele olha para você e ele não consegue sair do estímulo do celular. E na Índia e na Coreia, eles já estão tratando esse vício em celular como uma doença mental, como um vício igual cocaína, igual qualquer outra droga. Você acredita? Porque é igual. A área do vício, a área cerebral é a mesma, né? Então, a gente já está considerando isso como um vício. Entende? Gente. Né? Então, aí você vê, né? Esses jovens que já estão viciados, eles vão ter problemas em todas as áreas da vida dele. Por exemplo, ele não vai conseguir ser um chefe, ele não vai conseguir cargos de liderança, porque para você conseguir cargos de liderança, você tem que ter 80% de competências comportamentais. Então, se a pessoa não entende de gente, jamais vai ser um bom líder. Essa pessoa não vai desenvolver foco, ou seja, vai ser uma pessoa com muita dificuldade, inclusive, de traçar estratégias para trabalhar com processos. Então, dentro de uma empresa, essa pessoa já está prejudicada. Essa pessoa vai estar prejudicada nos relacionamentos amorosos, ela não vai ser feliz no amor, porque ela não consegue desenvolver empatia. Ela não consegue fazer a leitura do outro. Ele projeta só a necessidade dele, mas ele não consegue enxergar a necessidade do outro. Você entende? Entendo. Então, assim, a gente vai vendo, né, que nós estamos desenvolvendo muito mais para uma psicopatia, sabe, assim, sabe? Né? Gente. De pessoas que estão muito desconectadas das próprias emoções, do seu próprio autoconhecimento, usando muito a outra pessoa como um objeto do meu prazer ou para eu conquistar coisas. Então, eu subo em cima do outro, eu uso os contatos só como Ego, trampolim, né? entendeu? Né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, para você trabalhar a sua autoestima, para você saber onde está seu ego. Isso. Porque o ego é uma superioridade infantil em relação ao outro. Você tá querendo ser melhor que o outro, então tem que trabalhar
conhecer realmente. Eu falo de conhecer nossa sombra e nossa luz, porque aí a gente consegue trabalhar e ter o Isso, equilíbrio, porque exato. sombra todo mundo tem, né? É, Todo e mundo tem a sombra e a luz, então a gente tem que trabalhar o equilíbrio para isso. poder trazer essa autoestima, cuidar de E você, essa se olhar com sombra, carinho. ela é muito necessária. A gente não gosta da sombra, que a gente acha que é uma coisa ruim, É. mas não, ela é necessária até porque tudo é uma polaridade. Então, assim, a gente fala, ai, por que o mal existe? Porque se não fosse o mal existindo, o bem não existiria, sabe? Então, por exemplo, a gente tem computador porque teve guerra, então acelerou todo o processo de criação. E agora, quem usa para o bem ou para o mal é o ser humano. Mas veja, o sistema de segurança dos bancos e tudo mais, eles acontecem e são melhores programados porque você tem hacker. E se não tem um hacker, você não tem o aproveitamento melhor. Então, tudo tem o seu contraponto. Dentro da gente, a gente vai ter também. O nosso ego, na psicologia, a gente chama de ego a nossa personalidade. Vamos dizer assim, a nossa persona é a parte da nossa personalidade que vai negociar com o mundo. Então, ela é necessária. Mas, quando ela toma muito à frente, eu vou dizer, seria mais ou menos assim, ó, a nossa essência é essa água, certo? Mas eu preciso do copo, porque sem o copo, a água se esvai, certo? Então, eu Certo. preciso do copo. O copo é o recipiente, tá? Para minha alma, para minha expressão. Agora, se eu começo a valorizar demais o copo, eu esqueço que eu tenho água ali dentro e eu esqueço para que serve mesmo o copo. O copo, ele tinha uma serventia, que era para eu conseguir beber dessa água. Mas, se eu esqueço que o copo tem essa função e eu começo a idolatrar este copo, eu nem enxergo mais a água que está Que ali tá ali dentro, dentro. eu não bebo desta água, entende? E eu não me enriqueço com esta água. Esse é o grande problema que a gente vive hoje na sociedade da aparência. Então, quando eu só quero uma roupa cara, quando eu acho que toda a minha beleza está nas plásticas que vão me tornando com a cara toda assim, sabe, gastando um dinheiro que eu não tenho para comprar uma bolsa e ostentar aquela bolsa, né? Eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou colocando nesse copo, né, um monte de parafernálias, né? Para eu não entrar em contato com aquilo que é a minha essência de verdade, que é a verdadeira riqueza. Porque aí também, quando você sabe a sua essência, você vai vestir e cuidar da sua aparência, sim, porque é importante a gente cuidar da aparência, mas no sentido da imagem que você quer passar para o mundo, que tem a ver com você. Então, você não, depois que você se conhece, sabe o que você gosta, sabe o seu estilo, a cor que você gosta, enfim, aí você consegue externalizar e se bancar naquilo. Isso. Com a roupa que talvez está aí no seu guarda-roupa e você nem percebeu. E aí você se torna a geradora do estilo. Sim, que Você é pega o a seu, Coco que é Chanel? único, que é Isso, único. Porque, na verdade, é único. os 7 estilos universais, a cartela de coloração, são ferramentas que a consultora de imagem trabalha para o indivíduo. Porque é o indivíduo que vai trazer o próprio estilo dele, a cor que ele Isso, gosta, o que você vai externalizar para mim. exato. As ferramentas é a consultoria de imagem que trabalha. Agora, eu acredito que quando você vai fazer a consultoria de imagem, a pessoa não tem. Tipo, o que você gosta? Ah, não sei. A pessoa fala, ah, não sei, ela não sabe Por nada. quê? Tem muito mais do que está aqui dentro. É muito mais trabalhar o interno para você Isso, externalizar o exato. que a gente sempre fala aqui da melhor versão. Isso. Então você vê, né? Você dando consultoria de imagem, você vê o quanto que a pessoa tem de desconhecimento com relação a si própria. A ela mesma. É. Agora, eu estava falando da Coco Chanel, né? A história da Coco Chanel eu achei bacana porque não existia aquele estilo. E ela Imagina, criou. a mulher pegava a roupa de homem e arrumava lá as coisas dela. Ela inventava uma coisa nada a ver com a época. A mulher foi muito ousada, Ousada. sabe? Muito mais à frente do tempo dela. Isso. Então, isso que eu falo se bancar. Quando eu falo se bancar, é você ter a sua ideia e você seguir adiante, independente do julgamento do outro. Porque muitas pessoas julgaram o trabalho dela como uma aberração. Até que houveram algumas pessoas, mas se ela não sustentasse aquela ideia, não ia dar tempo das outras pessoas gostarem do trabalho dela e ela ser a protagonista do próprio estilo. Que é isso que eu falo, todo Exatamente. mundo tem que ser protagonista do seu próprio estilo.
Exato, falou tudo. É e olha, você vai ter que voltar pra gente falar mais Isso. assuntos, Meire, porque Isso. já passamos do tempo aqui. Foi um bate-papo incrível, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Como eu e a Meire, a gente vai no bate-papo, Isso. se deixar, a gente fica 2 horas aqui conversando, gente. Mas para este episódio, Isso. foi o que a gente conseguiu trazer pra vocês. Quero deixar aqui minhas redes sociais. Quero que você fale tudo. Tá. A gente vai conversar, vai trazer a Meire aqui outras vezes pra gente conversar sobre outros assuntos, sobre moda também, que eu sei que ela gosta, mais sobre autoestima. Deixa a sua sugestão que você quer que a gente converse aqui, que eu trago a Meire aqui de volta. Isso. Passa as suas redes sociais. Isso. E o que vai rolar. Legal. Olha só, gente, eu tenho um canal no YouTube, Meire Camia. Lá eu respondo perguntas também que vocês me mandam através do meu site. Então você vai lá no meu site www.meiricamia.com. Na área de contatos você tem lá canal interativo. Escreve lá sua pergunta, bota um codinome se você não quiser falar teu nome, que eu respondo a pergunta pelo YouTube. No meu canal do Instagram, Meire Camia também, você vai ter todos os dias várias mensagens relacionadas ao autoconhecimento, que eu tenho certeza que você vai adorar. Aí tem LinkedIn, Facebook, Telegram, encontra lá no tudo seu Meire site. Camia. É só colocar lá Meire Camia que tá tudo certo. Maravilhosa. TikTok, abri Tudo. TikTok. Olha, até TikTok ela tem já, Brasil. Gente, essa foi Meire Camia, episódio sobre autoestima. No próximo episódio, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre as cores. Então, segue a gente aí no Instagram, modalife.podcast. No YouTube é Alessandra Alves, mas coloca Moda Life Podcast que você encontra. Se inscreve no canal, ativa as notificações e aí você fica por dentro de tudo. Agradecimento à Metrópole Filmes, que tá aqui com a gente. A Paula Alves, que é do marketing do Moda Life. E o Vande da produção. E o nosso parceiro, Ervic Oficial. Essa marca incrível de dermocosméticos que tá aqui com a gente desde o começo, desde o primeiro episódio. Entra lá no Instagram da Ervic, no site, para você conhecer um pouquinho mais dos produtos. Semana que vem eu volto a falar um pouquinho mais com você. Obrigada pela sua presença, participação, você que tá escutando a gente, assistindo. E até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo.